Aula 1. Visão sistêmica e estratégica das organizações. Por que a FAURGS colocou isso no edital de vocês? Para criar uma base conceitual de administração. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com processos organizacionais, com processos administrativos. Então, a base da ciência da administração vocês têm que dominar. E ela é apresentada no edital de vocês no primeiro tópico. Nessa parte, nós vamos iniciar a discussão com o conceito da ciência administração. Sempre que for cobrado de vocês o conceito de administração, vocês devem se lembrar de 3 grandes fundamentações. A administração é uma ciência social. O que significa isso? São pessoas trabalhando para pessoas. Nada na administração contemporânea é visto de forma isolada, única, no sentido que é um conjunto de recursos voltados para um alcance de objetivo que busca efetivamente atender a uma demanda específica. Então, é uma ciência social que, através de recursos, busca o alcance de objetivos. A banca, a FAURGS, colocou a bibliografia. E qual a surpresa? Hidalberto Chiavenato. Chiavenato é um autor que vai ser muito cobrado de vocês. Todo o nosso material foi construído a partir da bibliografia recomendada. Então, olhem bem na tela agora ali, ó. A palavra administração tem sua origem no latim, ad e minister, que significa o quê? Aquele que realiza uma função de comando, aquele que presta um serviço a outro. Desse modo, Chiavenato nos diz que a administração é o processo de alcance de objetivo pelo trabalho com e por intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. Olha no nosso quadro, é uma ciência social, pessoas trabalhando para pessoas, que, através de recursos, busca o alcance de objetivos. Esses recursos, pessoal, se dividem em 5 grupos. Os recursos materiais, financeiros, humanos, mercadológicos e administrativos. Não esqueçam, cada recurso está associado a um fator de produção. Recursos naturais, físicos, a natureza, financeiros, capital, humanos, trabalho. Cuidado, a FAURGS gosta de cobrar a terminologia americana desses recursos. Então,
conforme que a Venato, eu já coloquei aqui no nosso material. E também apresento os exemplos dentro da organização de cada um desses recursos. Agora, é importante que a gente entenda a visão sistêmica das organizações. Observem na tela. Nós vamos ter o quê? Vou colocar aqui. O ambiente externo. O ambiente externo imagina, o portão da empresa para fora. Tudo que circunda a empresa é chamado de ambiente externo. Nesse ambiente externo, nós vamos ter os recursos, que nós acabamos de ver. Esses recursos, eles vão ser ingressados no ambiente interno da empresa, aonde vai ocorrer o que aqui? O processamento. Esse processamento transforma os recursos. E o que volta para o ambiente externo? Nota, houve um processamento. De quê? Dos recursos. O que volta para o mercado, para a demanda específica que está fora da empresa? Produtos barra serviços. E esses produtos barra serviços sofrem uma retroação. Um feedback. Exemplo para vocês não esquecerem jamais. Recebi o edital de administração. A coordenação pedagógica do Alternativa me disse: Fábio, está aqui o edital atualizado de administração. Eu analisei o edital, processei, fiz todo aquele planejamento que foi apresentado a vocês na parte inicial desse encontro, organizei o material, fiz a seleção das questões conforme o tópico que estava sendo apresentado. O que está acontecendo nesse momento? O resultado desse processamento eu estou entregando a vocês. Ou seja, eu estou prestando um serviço. Qual vai ser a retroação? A quantidade de alunos do Alternativa que estarão entre os primeiros classificados. Então, tudo na administração ocorre nesse sentido. E há uma entrada, um processamento, uma saída e a retroação. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos seguir. Um conceito bastante importante também que a Venato nos traz é a análise da percepção da ciência da administração sob o ponto de vista científico, sobre o ponto de vista de arte e sobre o ponto de vista de tecnologia. A administração pode ser vista como uma ciência porque ela trabalha numa análise metódica e sistematizada de fatos e evidências. É uma tecnologia porque faz aplicação prática dos princípios da ciência. E é uma arte. Por quê?
Porque o profissional de administração ele tem que ter uma visão diferenciada, ele tem que ter uma intuição, ele tem que ter uma abordagem criativa e inovadora. Então, todo profissional de gestão, ele é um cientista, um artista e é um profissional que lida constantemente com a tecnologia. Resumindo tudo que eu falei, conceitos de administração do ponto de vista etimológico, direção para subordinação, a função que desenvolve sob o comando de outro um serviço que se presta a outro, ponto de vista etimológico. Enquanto o processo foi desenvolvido por um teórico chamado Henri Fayol. É a maneira mais comum de se conceituar a administração. Enquanto processo, nós temos as funções administrativas. Nós já vamos analisar. Essas funções buscam alcançar objetivos. Essas funções, elas, enquanto processo, se desdobram em planejamento, organização, direção e controle. Do quê? Do uso de recursos para o alcance de objetivos. Arte, tecnologia e ciência. Quem criou essa concepção? Um teórico chamado Henri Mintzberg. Mintzberg cria um triângulo no qual a arte, a tecnologia e a ciência se encontram dentro do profissional de administração. Então, pessoal, observem que são conceitos extremamente fáceis de serem compreendidos. Questão certa da tua prova. Quando eu disser isso, ó, pessoal, vai cair, não tenha dúvida. Isso vai acontecer. Os 3 Es da administração. Quais são eles? A eficiência, a eficácia e a efetividade. Existe um quarto E, que eu vou colocar com outra cor, e aí vocês já vão entender o porquê, que é a economicidade. Agora, antes da gente entrar na análise científica, eu vou dar um macete. Quando eles falarem em eficiência, meio. Quando eles falarem em eficácia, fim. Quando eles falarem em efetividade, impacto. E se na prova aparecer o quarto E, economicidade, otimização. Agora já temos as palavras-chave. Vamos para a teoria. Eficiência. Fazer as coisas de maneira adequada, resolver problemas, cuidar dos recursos, reduzir custos, cumprir o dever. Eficácia. Fazer as coisas certas, produzir alternativas criativas, maximizar a utilização dos recursos, obter o resultado. Efetividade. Busca a sustentabilidade no ambiente,
resultados globais ao longo do tempo, coordenação de esforços e energias de forma sistemática. Assim, quando nós falamos em eficácia, nós queremos sempre o grau do alcance das metas programadas, independentemente dos custos implicados, ou seja, é o resultado versus a meta. A eficiência é a relação entre os produtos gerados por uma atividade e o custo de insumos para produzi-los. A economicidade é a minimização do custo de produção. Lembra, a palavra-chave de economicidade é otimizar. Em administração, otimizar significa maximizar ganho e minimizar custo. Está vinculado à economicidade. Efetividade é o impacto da ação sobre o indivíduo ou a sociedade. Olhem um exemplo. Nós temos um objetivo: fazer com que vocês alcancem os primeiros lugares no concurso. Eficiência. Preparar as aulas, ministrar as aulas, trazer questões de provas passadas. Eficácia. Vocês aprovaram no concurso. Economicidade. Vocês alcançaram esse objetivo dentro de um custo aceitável. Ou seja, vocês maximizaram o ganho, alcançaram o objetivo de passar na prova, minimizaram através do custo. Efetividade, ficaram entre os primeiros colocados. Então, não te esquece, a eficiência é o meio, a eficácia é o fim. A efetividade é o impacto e a economicidade é a otimização, a maximização do ganho através da gestão dos recursos e a minimização dos custos envolvidos no alcance do objetivo. Nessa tela fica bem claro de nós entendermos dimensões de desempenho. Nota: definimos um objetivo. Para definirmos esse objetivo, o passo seguinte é quais são os recursos que serão alocados para alcançarmos esse objetivo. A partir dos recursos vêm as ações desenvolvidas e o produto. Então, entre insumo, entre entrada e saída, eficiência. Entre a definição dos objetivos e a saída do produto, eficácia. A economicidade, ela trata dos insumos, da maximização do ganho e da minimização do custo. Observem que a eficiência está contida na eficácia. A eficiência, a eficácia e a economicidade abrangem a efetividade. Por quê? A efetividade vai do compromisso definido, do objetivo definido, até o resultado. Ou seja, o impacto dessas ações. Meus amigos, é questão certa da tua prova. E se tu te lembrar aqui, ó, dos nossos 3 E's, não tem como tu errar. Tranquilo? Vamos dar seguimento nessa primeira parte do nosso edital. Habilidades gerenciais. Uma empresa, ela é formada por 3 níveis. O nível estratégico, o nível tático
e o nível operacional. Exemplo para vocês entenderem. Estratégico, a direção do alternativo. Tático, coordenação administrativa e coordenação pedagógica. Operacional, o corpo técnico administrativo do curso, professores e alunos. Nota que, segundo Chiavenato, a habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação. Também, um outro autor chamado Djalma Oliveira diz que a habilidade é o processo de visualizar, compreender e estruturar as partes e o todo dos assuntos administrativos das empresas, buscando resultados otimizados pela atuação de todos os recursos disponíveis. O que o Djalma de Oliveira faz? Ele pega o conceito do Chiavenato e abre. Agora, como que isso funciona na prática? Nós temos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O nível estratégico, ele trabalha no longo prazo. O que é longo prazo em administração? Tempo maior ou igual a 5 anos. Nesse nível, estão aqueles profissionais que enxergam a empresa lá na frente. Reitoria da universidade, nível estratégico. Chefia de departamento. O que a chefia de departamento da Universidade Federal faz? Ela pega os objetivos definidos pelo estratégico e traduz para professores, corpo técnico-científico, técnico-administrativo. Então, nível tático atua no médio prazo. O que é médio prazo em administração? De 2 anos até 5 anos. E a base? O curto prazo. Tempo igual a 1 ano. Observem que essa parametrização de tempo aqui, ela não é fixa. Eu só estou trazendo a ideia do que é longo prazo, médio prazo ou curto prazo. Mas cada organização tem essa sua própria definição. Por quê? Porque uma empresa é um organismo vivo. Então, os profissionais que atuam no nível estratégico, eles têm que ter habilidade conceitual. Justamente pelo motivo que eu expliquei. São aqueles profissionais que pensam a empresa lá na frente. Eles traduzem isso para o nível tático, que tem que ter habilidade humana. Por que habilidade humana? Porque esses profissionais aqui, eles vão pegar essa ideia criada e vão traduzi-la para o operacional, que tem que ter habilidade técnica. Isso a FAURGS vai cobrar de vocês. A relação de cada nível com a sua respectiva habilidade. Olhem na tela. Nível institucional, estratégico, habilidade conceitual. Nível intermediário, tático, habilidade humana. Nível operacional, habilidade técnica. Nota, exemplo, a reitoria da universidade definiu um objetivo, habilidade conceitual. As diretorias, as coordenações de curso, as chefias de departamento, nível intermediário, traduzem isso. Ou seja, tem que ter habilidade humana para professores e funcionários prestarem um serviço ao público que se destina, estudantes de nível
superior em nível de graduação e pós-graduação pública no estado do Rio Grande do Sul. Isso é habilidade. Competência. A competência, observem na tela, se divide em dois grupos. Eu tenho a competência técnica, formada pelo conhecimento e pela habilidade, e a competência comportamental, a atitude. É o nosso famoso chá. C de conhecimento, H de habilidade, competência técnica. Competência comportamental, A de atitude. Quais são os papéis do administrador? Temos os interpessoais, ele representa a organização, ele é um líder e ele cria redes de contato. Ele tem um papel informacional, ele tem que monitorar o ambiente e coletar informações, é um disseminador e ele é um representante da organização. E um papel decisório. Ele é um empreendedor, ele é um solucionador de problemas, um alocador de recursos e um negociador. Então, a partir desse mapa mental, nós conseguimos entender claramente a relação do papel do profissional da administração dentro da visão sistêmica de entrada de recursos, seu processamento e a saída de produtos ou serviços. Estamos percebendo como é fácil de ser entendido? Pessoal, a pessoa que falar para vocês que a administração é uma ciência difícil, essa pessoa não sabe nada de administração. A administração é uma ciência muito fácil, muito simples de ser compreendida. Por quê? Porque é a ciência da vida. A gente acorda fazendo administração, vai dormir fazendo administração, passa a vida inteira planejando, organizando, executando e controlando. Quais são as variáveis que afetam a ciência da administração? Vem comigo para o quadro. Isso que eu vou te explicar agora vai te ajudar a resolver mais de 80% das questões de administração. Por quê? Porque eu vou te ensinar como é que funciona o pensamento administrativo. Então, deixa eu colocar mais embaixo. Abordagens das teorias organizacionais. Nós vamos ter 5 abordagens. Presta bem atenção nisso aqui. Porque através desse conhecimento, tu vai ter condição de analisar a questão e encontrar facilmente as respostas. Não importa se é noções de organização, se é administração de pessoas, se é administração financeira, não importa. A partir do momento que tu compreende essa lógica, fica tudo mais fácil em administração. A primeira, ênfase na tarefa. A segunda, ênfase na estrutura.
A terceira, ênfase nas pessoas. A quarta, ênfase no ambiente. A quinta, tecnologia. O ato de administrar é um ato que surgiu a partir do momento que o ser humano habitou o planeta Terra. Desde o surgimento do homem na Terra, naquele instante já estava ocorrendo um ato administrativo, totalmente empírico. O homem ia lá, riscava a madeira na pedra, surgiu fogo. O mundo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegamos na Inglaterra no século XVIII. Revolução Industrial. O que aconteceu? Toda aquela forma, aquele modo de produção artesanal é transformado num modelo industrial. E aí vai surgir o quê? Uma entidade chamada empresa. Essa empresa, naquele momento, não havia nenhuma ciência que explicasse como deveria ser feito para geri-la. Não tinha uma ciência que explicasse como se fazia administração. Então, um engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor vai aplicar o método científico, oriundo lá da engenharia, dentro daquela organização. E aí começa a haver o rompimento dos modelos empíricos para os modelos científicos. Qual é a lógica? As duas primeiras ênfases, elas são de caráter mecanicista. Te liga aqui. O que é o mecanicismo? Desconsidera o elemento humano. A pessoa não existe. A pessoa é apenas mais um elemento do processo produtivo. Ela não pensa, ela não sente, ela não reage, ela não tem estímulo, ela não percebe. É uma extensão da máquina. Visão mecanicista. Nós vamos ter uma abordagem que será uma abordagem transitória, vinculada a uma percepção humanista de administração. O que significa isso? É uma transição desse modelo mecanicista para o paradigma atual, que é o paradigma sistêmico. Por isso que eles colocaram como primeiro tópico do edital de vocês. Porque dentro da Universidade Federal, nós não vamos encontrar ênfases mecanicistas. Desconsidera a pessoa voltada para dentro, não interage com o meio. Vocês irão trabalhar numa empresa pública totalmente sistêmica. Por quê? Qual é o produto da Universidade Federal? Gerar conhecimento. Essa geração de conhecimento está alicerçada no paradigma sistêmico. Macete. Para que tu entenda a abordagem mecanicista, entra no YouTube e assiste parte 1 do filme Tempos Modernos. Clássico de Charlie Chaplin.
Chaplin faz toda uma crítica nesse filme ao paradigma mecanicista, para que tu entenda a abordagem sistêmica. Assiste o clássico Ponto de Mutação. Aí vocês devem estar pensando, bah, Fábio, mas eu não tenho tempo para ver filmezinho no YouTube. Não te esquece. Se tu assistir a primeira parte de Tempos Modernos e se tu assistir Ponto de Mutação, tu tá te preparando fortemente para alcançar as primeiras colocações na prova.